E aí galera, como estão vocês? Espero que tenham passado um bom período natalino, apesar de todas essas condições que nós estamos enfrentando de privacidade. Mas eu realmente espero que tenham ao menos tido um momento de paz e tranquilidade com aqueles que estão com vocês nesse momento, né? Sempre orando pelo fim breve de todo esse problema e para que a gente possa, todos nós, nos revermos tão logo possível, ainda muito melhores do que nos encontrávamos antes, né? Bom, chegamos a um momento agora de avançar um conteúdo novo do nosso assunto. E por que eu estou mandando para vocês esse material novo em vídeo? Bom, esse sistema aparentemente parece funcionar. Os vídeos são curtos, de até 15 minutos, então são mais fáceis de carregar, de assistir. Dá para você ter uma pausa e de repente você lê um assunto, dá uma olhada no PowerPoint, dá uma lida no texto e aí você é mais fácil de marcar as partes para revisar. É mais fácil também para carregar esse vídeo. Meus colegas que já estão usando o Google Meet para encontros e para gravar uma aula assim, num vídeo inteiro com mais de 1 hora de conteúdo, tem mencionado esses aspectos negativos de peso do arquivo para carregar e por serem muito longos também, às vezes fica difícil de vocês aí carregarem e assistirem os vídeos. Cansativo, penoso, difícil de achar as partes quando vocês querem rever, né? 2. Assim como todo mundo ou com muita gente, não está tão fácil para mim assim organizar, dar uma aula nas 3 horas que a gente tem no nosso encontro original, né? Ainda assim, imagino eu que de repente seria interessante a gente ter esse conteúdo como estava sendo feito, em vídeos mais curtos, revendo todo o assunto e a matéria, deixando uma atividade com vocês e tendo num encontro seguinte uma live para a gente tirar dúvidas, fazer um debate, desenvolver uma atividade mais interativa e assim a gente dá continuidade ao assunto, né? Provas, já temos datas marcadas aí no final do mês, e então vai ser online. A gente vai preparar a prova aí com um horário para começar e terminar, e vocês vão fazer aí as questões de marca X. Eu acho que a prova vai ter 7 questões, porque ela vai valer de 0 a 7 pontos. E essas atividades, esses questionários de revisão, eles vão valer até 3 pontos. Até 3 pontos. Então, você que não está participando, se você não está tendo dificuldades, né, que são questões particulares, e não está procurando nem a mim, nem o coordenador do curso para verificar isso, então a gente entende que você não está tendo dificuldade. Então, cara, faz, porque isso foi uma decisão da instituição, né? E é interessante. Vou ter que defender como uma boa escolha, porque estamos falando agora de uma modalidade à distância, EAD. Você realmente não precisa estar no horário da aula para assistir a aula, né? Conforme aí as coisas estejam acontecendo, você pode organizar a sua vida. E aí no melhor horário você assiste a aula, estuda, se organiza, né? Então com isso você também tem essa flexibilidade, e eu não sei se você está acompanhando ou não. Então uma forma da gente verificar o seu desempenho, o seu desenvolvimento é por meio da sua participação nas atividades. Então, mais uma razão para cada assunto a gente ter uma atividade, uma questão para debate e tudo mais.
e eles valerem uma pontuação para a gente fechar a sua nota. Projetos integradores ainda estão sendo avaliados como é que isso vai ser feito, né? Então, por hora, vamos seguir o nosso caminho. E agora, depois da gente já ter revisado todos os assuntos vistos anteriormente com vocês em sala de aula, a gente vai passar para um assunto novo. Agora a gente vai falar sobre a contratação do serviço de consultoria. Em termos de conhecimentos paralelos, eu poderia dizer que esta aula, esse assunto, tem uma conexão, uma interdisciplinaridade com a questão de prospecção, né, dentro de campos de conhecimento dos negócios, da parte de vendas. Então, quem já tem experiência, vai ser muito legal a participação e a interação de vocês. Quem não tem experiência, aproveitem, né? Quem quiser uma outra leitura para se desenvolver, então eu sugiro que aproveite essa parte da aula e busque algumas coisas em técnicas de negociação, tá? Mas vamos lá, vamos começar, vamos dar uma introdução aqui nesse assunto e a gente vai continuando com os outros vídeos que vão vindo na sequência, beleza? Lembrem sempre de dar feedback, de mandar mensagem, de participar, de interagir, para que a gente procure trazer para vocês a melhor forma possível de a gente trazer o conteúdo e a gente tentar desenvolver essa experiência como se a gente estivesse na sala de aula. Fechou? Ok, então, lembrando então que, uma vez que a gente está falando da contratação de serviço de consultoria, é super indicado que vocês busquem pelo menos uma leitura aí, pelo menos uma leitura básica no nosso livro-texto, capítulo 4, tá? O título do capítulo é exatamente esse, contratação do serviço de consultoria. Bom, vamos... Bom, tem duas situações, né, em que uma empresa, tem duas situações em que um consultor, ele negocia, né, um serviço de consultoria. A primeira situação é se ele prospectar, ou seja, se ele for atrás de possíveis clientes, né, e fizer uma proposta, oferecer o serviço e o possível cliente gostar e fechar negócio. Uma outra situação é, de fato, o consultor está lá na dele, tranquilo, né? E recebe uma ligação de alguém, algum executivo de uma empresa, buscando os serviços dele para auxiliar numa tomada de decisão dessa organização. Essas duas situações, elas são certamente relacionadas, né, a uma situação bem simples, né? A empresa, ou ela percebe que tem um problema e ela quer melhorar, né? Ou ela até está indo bem, mas ela sabe que precisa mudar as coisas para ampliar a sua produtividade, né? Então, é nessa hora que a gente tem a percepção de necessidade. Ou a gente percebe que precisa e vai atrás de uma solução, ou o gestor de uma empresa percebe que precisa mudar e vai atrás da solução, ou ele recebe uma proposta e isso instala a sua necessidade. Essas necessidades podem ser muito emergentes. Olha, nós precisamos mudar isso ou aquilo urgentemente porque as coisas não estão funcionando, ou são gestores antenados com a situação, sabem que precisam acompanhar mudanças e estão, por alguma razão, demorando muito, precisam adiantar essa solução antes que seja
tarde demais, né? E aí podem procurar uma consultoria. Bom, em ambas as situações, seja o consultor o responsável por ligar e apresentar o serviço e ser convidado a uma entrevista, ou ele receber uma ligação solicitando uma entrevista para prospecção de uma possível parceria, a gente pode tentar iniciar essa lógica de atendimento, de fechamento de um negócio a partir desse esquema aqui, né? A gente pode dizer que existe um primeiro momento, uma abertura, ou seja, aquele primeiro encontro, contato entre possível cliente e consultor, né? É esperado que nessa abertura sejam feitas perguntas, há uma interação, o cliente vai apresentar o problema, mas ele também quer saber quem é o consultor, o que ele faz, com a experiência. Há um jogo aqui nesse primeiro momento de apresentação, de sedução, é um termo interessante para dizer que há aqui um jogo para dizer, olha, eu tenho um problema e quero a solução. Olha, eu sou um cara que talvez saiba solucionar, para verificar se há uma empatia e uma possibilidade de fechar negócio. Né? Lógico, nessa situação a gente vai ver aí uma rodada de questionamentos, né? Ou seja, de perguntas de ambos os lados, de um lado aqui do cliente para verificar uma possibilidade de segurança e crença aí que esse cara pode ajudar, desse lado de buscar as informações imprescindíveis nesse primeiro momento para entender o nível do problema, o grau do problema, prever ou levantar algumas hipóteses como solução ou caminhos para apresentar uma solução, né? A gente pode dizer que com esse questionamento há a possibilidade de demonstrar por parte aqui do consultor como resolver ou ajudar a resolver o problema desse possível cliente, e aí sim, né, esse encontro pode fechar com um compromisso, ou de um negócio fechado, de um acordo para começar a trabalhar, ou pelo menos a possibilidade de uma próxima visita, né, na qual será novamente apresentadas ideias com orçamentos, ou talvez até essa informação para outras pessoas de caráter decisório dentro da organização, e aí começa tudo de novo esse ciclo de prospecção. A ideia é a gente falar um pouco mais sobre esses 4 momentos, sobretudo numa questão da negociação, onde pode acontecer tensões, conflitos e negociações. Por isso, eu me adiantei mencionando a vocês, aqueles que quiserem interesse, né, que esse assunto aqui vai costurar um pouco com questões de técnicas de negociação, assim como o assunto anterior que a gente falou um pouco sobre os tipos de consultoria e a questão das vantagens e desvantagens dos consultores interno e externo, nos lembrava uma questão de postura, né, de face e de forma de abordagem, de saber falar de forma direta ou indireta. A gente trouxe aquela última aula que pôde ser feita em sala de aula de teoria da polidez, né? Lembrando que teoria da polidez não é uma teoria de como ser polido, educado, culto, mas é uma teoria que versa sobre como as diferenças, né, de posições sociais pedem muitas vezes que a gente crie estratégias mais adequadas de comunicação para alcançar os nossos objetivos. Lembrando que, conforme esses níveis e desníveis, a gente pode, na nossa abordagem, ser direto ou indireto na forma de se colocar, buscando
com essa objetividade, o entendimento ou não do outro, sem colocar